Pessoal, dando sequência ao nosso estudo, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar as viewports e logo em seguida como podem escalonar o desenho, né, deixando na posição correta ou no tamanho correto, e também gerar o PDF, né, final do projeto. Bom, essa prancha aqui depois de criada, nessa folha depois de criada, com o carimbo, tudo preenchido, a gente pode criar um bloco igual eu já fiz aqui, né? Então criei um bloquinho, deixei ela fechada, porque é melhor, às vezes evita que a gente possa arrastar alguma coisa, né? Perder alguma informação, deletar sem querer. Então faça um bloquinho aí e deixa fechado, tá bem? Bom, viewport, o que é viewport? Viewport é uma janela, né? Que vai servir para a gente visualizar o nosso projeto lá no Model. Tá? O projeto está lá no Model. Então a gente não vai copiar para cá o nosso desenho. A gente faz uma visualização. E através do Viewport. O atalho do Viewport é MV. Então MV, eu abro a visualização do Viewport. Então MV Enter. O Viewport ele funciona basicamente, né, como um comando retângulo. Então a gente pode abrir uma área específica clicando num ponto, arrastando e clicando de novo. Pronto, já apareceu a viewport. A viewport pode ser editada, né? Eu posso arrastar depois ela, aumentar, diminuir. Vai depender da proporção do meu desenho. No projeto, para a gente montar a prancha, a gente não vai trabalhar com uma única viewport. O ideal é que a gente faça algumas viewports para encaixando, né, na melhor posição possível, igual eu fiz aqui, olha. Veja que eu vou habilitar minha viewport, que eu congelei ela, ou melhor, desabilitei. E eu fiz algumas viewports, ó, tem uma aqui em cima, depois eu tenho essa outra da lateral esquerda aqui com as fachadas, e eu fiz uma também viewport só dos cortes, né? Se eu fizer uma só, posso fazer? Posso, só que se você fizer uma só, você vai ter que ajustar esse posicionamento, né, no tamanho da folha. Eu acho um pouquinho ingrato fazer isso, dá mais trabalho. É mais tranquilo fazer com várias viewports, né? E detalhe, quando eu faço várias viewports, eu posso trabalhar com escalas diferentes cada viewport. Se eu fizer uma única, não tem como fazer isso no projeto, tá? Então fica essa dica para vocês. Bom, mas eu fiz aqui a minha viewport. Então, para trabalhar com a escala da viewport, eu preciso entrar dentro da viewport. Porque por enquanto, ó, quando eu estou dando zoom, eu estou dando zoom na folha, certo? Mas eu quero dar um zoom e ajustar a escala no desenho. Então eu posiciono aqui a minha viewport na tela, dou 2 cliques nela, dentro dela, e repare que ela ficou aqui com a linha mais grossa, né? Ó. E se eu der um zoom, eu estou dando um zoom aqui no meu projeto. Tá? Para sair da viewport, você dá 2 cliques fora dela com o mouse, né? Botão esquerdo do mouse, a gente saiu da viewport. Qual o problema acontece aqui? Geralmente a gente vai muito perto da viewport e dá 2 cliques. E agora eu não consigo sair da viewport, porque como é que eu posiciono o meu mouse para fora da viewport para sair dela? Não tem, eu estou preso dentro da viewport. Então, se isso acontecer, tem duas formas. Aqui embaixo, ó, do lado direito, ó, inferior, está escrito Model. Se eu apertar no Model, eu volto para a visualização, né? Ou se eu quiser também, ó, fiquei preso dentro da viewport. Se eu apertar PS, volto para o Paper Space, pronto, eu também saio, né, da tela do viewport. Ok? Mas eu quero o viewport, então vamos lá acessar o viewport. Dei 2 cliques. Eu vou ajustar a primeira escala aqui, ó, das plantas, né? Que o projeto está pedindo 1 para 50, mas eu preciso ajustar. Como que eu faço? Bom, primeira coisa, fez a viewport, posiciona mais ou menos na tela o que vocês querem escalonar. Então eu quero escalonar esse conjunto de plantas, né? Planta de eixo, planta do térreo e planta de cobertura. Tudo isso vai ficar numa mesma viewport. Como que eu faço? Eu vou usar o comando de zoom. O zoom a gente usa bastante no mouse, mas a gente vai ajustar a escala através do zoom. Então eu vou chamar o comando zoom, é o Z. Então Z, Enter. Dentro do zoom, a gente vai usar o comando Scale, a gente vai usar a escala, que ela fica aqui embaixo, tá vendo? Ó? Então nós temos a opção de escala. E na ponta do meu mouse aí também já aparece o que eu quero fazer. Então eu vou usar o comando Zoom e agora o escala. Para habilitar a escala é só apertar S e dar um Enter também. E agora eu vou lendo ali embaixo, né? O que ele está me pedindo, ó. Entre com o fator de escala. Bom,
Como a gente trabalhou com o projeto em metros e aqui a gente está trabalhando em milímetros, a gente sempre precisa fazer essa conversão, porque senão dá errado o método. Se eu trabalhar em metros lá em model e metros aqui em folha, o que não é o correto, né? Esse processo, essa linha de comando que eu vou passar para vocês, esse fator de escala não vai dar certo. Então, para funcionar conforme eu vou mostrar aqui, o projeto precisa estar em metros, lá no model, e a folha em milímetros. Então, eu vou digitar aqui, ó, 1000 barra, e agora o fator de escala de fato. Então, qual é o fator de escala? 50, né? A escala que eu estou utilizando é 50. Por que você colocou 1000, professor? Porque eu estou passando, né, de metro para milímetros, então tem que fazer essa conversão. É por isso que tem o 1000 aí, né? Então, 1000 barra 50, 50 de fato é o valor, né, da minha escala. E sempre eu vou colocar o XP. Esse XP está relacionado com o viewport, né, para a gente fazer o escalonamento. Então, 1000 barra 50 XP, dou Enter, ele vai posicionar. Como eu cheguei bem próximo, né, ele quase não mudou na tela, mas eu vou fazer de novo aqui, ó. Então, Z Enter, S Enter, 1000 barra 50 XP. Quando eu der um Enter, o desenho vai ser escalonado, né, na posição. Pronto, veja que ele foi para a posição, né? Se eu mexer com o zoom do mouse agora, um pouquinho, ele já saiu da escala. Ele perdeu as referências. Eu tenho que fazer de novo. Z Enter, S Enter, 1000 barra 50 XP. Então, qualquer mexida aqui no mouse, ele sai da posição. Reparem aqui no canto inferior direito, nós temos aqui a escala que está sendo utilizada. Mas por que está 20 aí, professor? Então, se a gente clicar nessa setinha, nós temos algumas escalas aqui. Mas para essas escalas aqui funcionarem, a gente tem que trabalhar em milímetro e a folha está em milímetro, porque ela foi calibrada, foi configurada para isso. Tá? A gente até pode fazer esses ajustes e ir criando, né? Mas eu acho que dá mais trabalho, principalmente se tratando de projetos de arquitetura. Então o jeito mais fácil é usar a linha de comando, ela é muito mais rápida, muito mais ágil. Mas vejam, tem um número aqui, certo? Está com 20 lá. Se eu mexer com o zoom aqui no meu mouse, ó, rodei um pouquinho só, aquele número já alterou. Então, eu uso esse número aqui como um termômetro, né? Justamente para saber se a minha escala está correta, se eu posicionei o meu desenho, né, no local correto, ou se ela perdeu essa proporção. Então, olha, está fora, né? Então, eu vou alto de novo. Z Enter, S Enter, 1000 barra 50 XP. Pronto, escalonei. Olha ali, deu 20, então essa é a medida que tem que ficar. Professor, mas está fora aqui o meu desenho, né? Veja que aqui a cobertura está sendo recortada. Como que eu faço? Bom, você pode usar o Pan. Só que se você tentar usar o Pan aqui do nosso mouse, né? Que é a rodinha do mouse clicando, pode ser que essa rodinha rode e aí você perca essas informações da escala. Então, se for usar o Pan aqui com a viewport habilitada, use o Pan com atalho, apertando o P, dando Enter. Agora sim, clicando com o botão esquerdo do mouse e posicionando na tela, né, da sua viewport, ó, a melhor forma possível. Então, posicionei. Beleza? Dou ESC e clico 2 vezes fora da viewport. Bom, professor, mas ainda não resolveu. Veja que aqui está cortado, ó. Como que eu resolvo essa situação? A viewport ela pode ser ampliada. Clique em cima dela, ó, e aí depois só clicar nesses pontos em azul, clica uma vez, arrasta, a gente aumenta. Ou diminui, né? Se for o caso, ó, pode diminuir. Então a viewport a gente aumenta ou diminui conforme a necessidade do nosso projeto. Interessante que a viewport, quando a gente está fora dela, a gente pode arrastar ela para onde a gente quiser, que ela mantenha a escala e mantém o tamanho, né? Ela é um objeto que a gente movimenta, ó. Então é melhor porque daí trava ali, né? A escala não mexe. Mas se eu estiver dentro da viewport, aí eu não consigo fazer isso. Então lembre-se, para movimentar a viewport, aumentar o tamanho dela e tudo mais, sempre fora da viewport, clicando 2 vezes. A viewport sempre eu vou colocar ela em um layer específico. Eu vou criar um layer para a viewport, né? Então veja, olha,
Eu vou selecionar a viewport e vou atribuir um layer para ela. Eu escrevi aqui viewport, mas pode ser VP ou qualquer outra coisa, né? Por que a gente atribui esse layer? Porque se eu deixar a viewport assim, ó, quando eu fizer a impressão do meu desenho, ela vai aparecer. E eu não quero, né? Não pode aparecer a janela da viewport. Eu vou vir até aqui e vou pedir sempre para desabilitar a viewport no projeto final, né? Então eu desabilito a viewport, olha, ela existe, ela teve sua função para ajustar a escala, ela está mostrando o desenho, mas na impressão ela não vai sair, ó. Eu desabilito ela e eu vejo só o desenho, né? Então por isso que a gente precisa criar um layer da viewport, né? É obrigatório fazer isso. Bom, fiz uma aqui, vou fazer as outras, né? Posso copiar essa viewport? Ctrl C, Ctrl V? Pode, ó, copiei, tá? Posso mudar o tamanho? Pode também, né? Ó. Aí vai depender. Clico duas vezes dentro dela e agora eu vou colocar aqui, ó, as minhas fachadas, né? Vou colocar mais ou menos na posição. Se porventura eu rotacionei aqui, ó, o meu scroll do mouse, perdi as informações de escala, refaz o processo, né? Z Enter, S Enter, 1000/50 XP. Então a escala 1 para 50, eu estou colocando 50. E se fosse 1 para 25, professor? 1000/25 XP. Se fosse para 100, 1000/100 XP. Então esse valor sempre é o fator da nossa escala. Pronto, ó, já ajustei aqui. Vou diminuir um pouquinho a viewport, né? Ó, ela não precisa ficar grande, mas não precisa cortar o desenho. E agora eu só arrasto ela para a posição que eu quero, né? Deixo ela na posição certinho. Vou fazer a última aqui para colocar os cortes, né? Os cortes acho que estão aqui para baixo. Z Enter, S Enter, 1000/50 XP. E dou um Enter. Pronto. Veja que a minha ficou um pouquinho torta, né? E olha que interessante. Esse corte, ele tem a mesma escala que a fachada. Só que essas linhas aqui, ó, da cobertura, elas não estão alinhadas, né, ó. Para a gente alinhar isso, é um pouquinho difícil fazer com a movimentação dentro da viewport. O que eu costumo fazer? Eu faço uma linha de referência, né? Então, olha, eu posso pegar aqui a linha do solo, ó. Então, fiz uma linha grandona, tá vendo? Pegando a linha aqui da fachada, linha de referência. E eu movimento a minha viewport, aí sim, pegando a linha do solo aqui, ó. Pronto, arrastei um pouquinho para cima. Mas a viewport pode ficar assim? Não tem problema, né? Pode ficar desalinhada. A gente vai sumir com ela depois mesmo, né? O que importa é que o desenho está alinhado. Então, o desenho precisa estar exatamente no alinhamento. Veja, ó, fachadas estão alinhadas, né? Essas duas com essas outras de baixo, todas estão alinhadas. Os cortes estão alinhados com a fachada, né? Tudo precisa ter um alinhamento. Não pode ficar um desenho esparramado, né? Senão fica estranho. Veja que aqui eu coloquei uma linha que ela tem um tracejado muito pequenininho, né? Deixei uma área de corte. Mas lá no projeto não está assim, ó. No projeto é diferente. Professor, tem algumas linhas aqui que eu coloquei que aqui na viewport está contínua, mas no desenho está certo. É problema de layer? Não. É problema aqui de propriedades? Não, também não é, né? É uma configuração que o AutoCAD coloca. Existe um atalho, mas esse atalho não é tão pequeno assim, né? Para ser considerado como atalho, mas é um atalho dentro do CAD, né? Que a gente ajusta esse tamanho do paper space, ou seja, ele não está entendendo muito bem que essas configurações de linha foram transformadas quando a gente mudou a escala. Então, assim, a escala do tipo de linha, veja que a linha aqui tem que ser linha traço ponto, né? A gente ajustou no model, mas aqui não aparece. Ele não entendeu, ele ainda está com a mesma escala, mas o projeto mudou, né? Pelo menos o tamanho dele, para mostrar aqui na nossa viewport, ele foi escalonado, mas ele não está entendendo. Então eu vou usar um comando chamado psLtscale, que é esse que está na tela, e eu vou dar Enter, e ele vai vir com o fator de 1. Esse fator de 1 é padrão no AutoCAD. Uma vez que você ajusta isso, ele já vai ficar na posição correta. Mas eu vou colocar o valor de 0. Então, e dou um Enter. Tá?
Vou clicar duas vezes não, na verdade eu vou digitar RE, né, que é o para regenerar, e dou um Enter. E vejo se foi regenerado essas linhas. Caso não tenham sido regeneradas, eu faço o seguinte, tento entrar dentro da viewport, clicando duas vezes, dá o RE e Enter. E clica duas vezes fora. Veja que agora ó, funcionou. Aqui deu certo. Se mesmo assim eu entrando dentro da viewport pedindo o RE para regenerar e não funcionou, aí precisa apagar a viewport e refazer ela. Que às vezes ela não entende, ela trava mesmo. Aqui eu vou usar o RE, Enter. Pronto, agora aqui foi ajustado, né? A escala da linha está aparecendo. E vou fazer o RE nessa aqui também. Pronto. Se tivesse alguma linha, pelo menos essa aqui, né? Ela acaba sendo ajustada. Então, PSLT Scale, a gente ajusta colocando o valor de 0. Uma vez ajustado, a gente não precisa mais ajustar, tá? E a escala, para a gente ajustar a escala, o comando vai ser sempre este, ó. Então, Z, Enter, S, Enter, e aí a gente entra com o fator de escala, né? 1000 barra fator de escala XP. Tá? Então aqui o fator de escala vai ser 50, vai ser 100, vai ser 25, 20, 200, aí não importa, né? Esse valor do fator de escala aí vai depender muito do projeto. No nosso caso, a escala foi 1 para 50, a gente entrou aqui com o valor de 50. Então, Z Enter, S Enter, 1000 barra fator de escala e XP. Sempre colocando XP, senão não funciona. Tá? Então, vou deixar aqui, já deixo no projeto. O que mais a gente pode fazer aqui agora? Bom, a nossa folha, pessoal, a gente sempre deve ocupar a maior área possível dela. A gente deve evitar espaços em branco, né? Mas como o nosso projeto não é tão grande assim, acabou que ficou um pedacinho branco aqui. Mas o posicionamento sempre é importante no nosso projeto. Mas vamos, né, ajustar essa folha para a gente concluir. Então, nesse ponto, o que eu faria aqui? Eu venho até a viewport, o layer, né, da viewport, e desabilito. Ó. Não preciso mais da viewport, né? E agora eu vou fazer o processo de impressão. Mas eu acho que eu vou fazer no próximo vídeo. Eu sei que eu disse que ia fazer 3, mas acho que eu vou fazer 4 para não ficar muito extenso. Porque o último vídeo tem alguns detalhezinhos aí da impressão que é importante. Então eu vou gravar mais um e vou deixar para vocês, ok? Mas agora é só fazer o PDF, né? E se precisar, obviamente precisa ajustar algumas linhas.